Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, podcast da Retem Max, para trazer muita qualidade de conteúdo empresarial para os pequenos e médios empresários do Brasil inteiro. Aqui no Mato Grosso do Sul, onde que estamos, é um celeiro de grandes ideias, grandes pessoas e grandes profissionais que têm mudado o nível empresarial do mundo inteiro. E para mudar o nível do empresarial do mundo inteiro, você tem que seguir a gente, você tem que compartilhar com pessoas que você considera que podemos transformar em conjunto, com muita educação, com muita qualidade e sinceridade do nosso coração, um conteúdo que realmente vai transformar as pessoas. Então, se você está no YouTube, se inscreva, faça parte dessa comunidade poderosíssima, os Guardiões da Retenção. Desce o like agora mesmo, já é importante. E se você estiver no Spotify, poxa, dá a estrela aí lá para ajudar a gente, que a gente tá com pouca, mas com a sua ajuda a gente consegue crescer aí continuamente, né? Pensando em crescimento, eu decidi chamar um grande parceiro, um grande amigo, uma pessoa que eu conheci esse ano, um cara com uma sinceridade, um coração gigantesco, que aí veio de uma área e tá em totalmente outra, um grande profissional, um líder, um gestor grandioso, parceiro nosso, Kessler Soares, esse parceirão. Kessler, muito obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Arthur. Se apresenta pra galera Tá aqui, bom. depois a gente começa a conversar um Ok. pouquinho. Então você que tá no Spotify, você ouve, ó, estão precisando das estrelas, hein? Manda estrela aí, manda bala aí. Tá me vendo no YouTube também, quero te cumprimentar. Bom, como ele disse, eu sou o Kessler, sou esse cara bacana aí de 42 anos, que nasceu aí no varejo alimentar, são 26 anos de experiência no varejo alimentar, uma posição aí de liderança, de gerente de loja aí dos principais atacadistas que tem no Brasil hoje. E aí, de repente, o Kessler está no agro. Nossa, isso é forte, hein? 26 anos de carreira no varejo alimentar, cuidando de lojas de varejo, de atacados, de distribuição, e de repente fazendo a gestão de um grupo aí com quase 50 anos de mercado, que é líder em soluções para o agronegócio, que é o Grupo Comac. Então, primeiramente, aí também te agradecer pelo convite. E hoje eu estou falando aqui com o cara, né? Falando com o Retem Max. Retem Max é a empresa da IA, todo mundo já conhece, né? A IA, que é a Max IA, e eu conheci eles através da IA, buscando uma inteligência artificial para melhorar o nosso negócio. Então, assim, cara, falar para a Retem Max é muita coisa. Os caras são os caras da gestão, né? Não, Os caras da... se você é o cara da gestão, por isso que a E, gente é e o parceiro. termo que eu tô utilizando agora, quando eu lembro da Retem Max, assim, rapaz, é educação para o empresário. Educação empresarial faz toda a diferença no crescimento da empresa, que é pequena, que é média, para ela se desenvolver. Eu tenho uma história no varejo, que começou com uma empresa muito pequena, mas muito pequena mesmo, uma loja muito pequena. E aí, assim, quem era o gerente, o dono da empresa era o gerente, o dono. E Uhum, quem era o subgerente? A esposa do dono. uhum. Eu tenho certeza que tá nos vendo aí, então mandar um abraço, um grupo muito grande hoje, muito forte, acabou de completar 20 anos aí, e assim, essa história começou dessa maneira, e ele só evoluiu porque passou por uma educação empresarial, então muito bom, então vou falar com referências aqui hoje, com uma referência que é o Arthur, rapaz, o homem é forte, hein? Nada, que isso, cara. Essa toda sinceridade, humildade que você tem, acredito que é por isso que a gente se conectou, né? A Se, gente se, se conecta com pessoas que realmente fazem o bem para nós. Caso dessa sua trajetória, de tudo que você fez, um pouquinho da sua vida, conta um pouquinho dessas experiências que você tem, quem é o Kessler, até para a galera se conectar aqui com a sua história, porque hoje histórias se conectam, né? Bacana. Completo. Conta um pouquinho pra gente. Bom, não sou muito bom em contar histórias, mas vou contar um pouco da minha história para vocês. E ela começou muito cedo, com 15 anos, eu entrei numa rede, não sei se a gente pode falar o nome, mas eu comecei. Pode? Pode, então tá bom, então vou ficar à vontade. Eu entrei com 15 anos como empacotador no Atacadão, uma rede bem Que conhecida, legal. Carrefour, acho que segunda maior rede de distribuição mundial aí. E assim, o começo da minha escola profissional começou ali, dentro do Atacadão, como empacotador. E logo de cara eu aprendi que a conexão é o que move o mundo, assim, conversar com as pessoas, entender o negócio. E aquilo ali começou a ferver na minha cabeça, porque são vários empresários indo fazer compra, abastecer o seu negócio. Vem ali o pequeno empreendedor que está com um carrinho de cachorro-quente, vem um outro senhor que já tem uma mercearia ou uma conveniência, pegar ali os produtos
que a gente fala que é no local disponível, né, dentro da cidade, para abastecer o seu pequeno negócio e também assim tentar prosperar e crescer. E foi assim que eu passei de uma operação gigante, de uma empresa gigante, onde eu comecei como empacotador, passei pelo caixa, eu tive que aprender a administrar um caixa lá, registrar a compra, Operacionalzão, assim, né? conversar com o cliente, no final do dia, de noite, tinha que bater o caixa, não podia faltar o dinheiro, nada. Então é assim. E aí a trajetória foi crescendo, rapaz. E aí, como eu disse, de empacotador, eu saí do grupo como encarregado de loja. Foram quase 15 anos ali de história e de aprendizado. E dali eu já passei para o meu primeiro grande desafio, que é sair de uma operação de uma empresa 100% estruturada, com toda uma gestão estratégica, uma empresa, Sim. né, mundial, para entrar num outro grupo que estava começando com uma única loja, onde eu seria o primeiro gerente dessa loja. Então, eu fui o primeiro gerente ali. Você gosta de desafio, né? Que é... O primeiro gerente ali, e ali eu comecei a desenvolver essa questão com pessoas, entender que é importante saber ouvir as pessoas, entender a necessidade das pessoas, se colocar ao lado das pessoas, mas também entregar para a empresa aquele resultado, aquilo que foi combinado, ou seja, eu tenho um compromisso com você que é de pagar o teu salário, Sim. ou seja, eu vou te pagar o teu salário em dia, mas o teu compromisso comigo tem que ser honrado, tem que ser garantido. O teu papel e a tua responsabilidade tem que ser cumprida. Sim. Então, eu comecei desde cedo a aprender isso, que o patrão tem o grande desafio ali, o empresário, de tem que honrar o compromisso, mas como fazer para que todo aquele recurso humano realmente faça a diferença no negócio dele? Porque o contrário disso é 3, 4, 5 pessoas fazendo de repente o trabalho que uma pessoa motivada, uma pessoa bem treinada, emocionalmente preparada poderia entregar. Verdade. Então esse desafio logo cedo, eu tinha 27 anos de idade, e a gente assumiu já esse desafio e aprendemos bastante, e apanhamos bastante, e choramos bastante, e muitas vezes eu pensei em não voltar lá. Falei, eu não quero isso para mim, não pensava que seria tão difícil assim, porque o peso é grande. E aí com isso, todas as experiências vêm surgindo, a gente também começou a tratar com fornecedores e entender como é que é a dinâmica de fazer o negócio, que quando a gente estava, vamos dizer assim, no nível mais baixo, a gente só vê a troca, né? Não, eu quero isso, vale isso, eu pago, vou embora. Mas quando você está fazendo negócios que vai beneficiar toda a sua vizinhança, porque se eu estou num bairro, se eu trabalho num comércio de vizinhança, o meu papel é entregar solução para o meu vizinho. A dona Maria que vai na minha loja lá às 4 horas da tarde, porque ela sabe que o pão está assado, eu tenho aquela responsabilidade de entregar o pãozinho quente às 4 horas para ela. Sim. Né? A dona Joana, que 7 horas da manhã está indo lá para buscar o cheiro verde, porque ela já está com toda a preparação do almoço ali na cabeça dela arquitetado, porque ela vai lavar roupa, vai passar roupa, vai limpar a casa e tal hora ela já vai preparar o almoço. E ela vai lá às vezes só para pegar o cheiro verde, pensa. Olha só como que é o desafio do varejo. E aí, de repente, você vê todas essas questões funcionando simultaneamente. A jornada de um cliente dentro de uma loja, como é lindo. Quem consegue fazer essa leitura. Parece simples, né? Você pega a sua cestinha, o seu carrinho, você entra no mercado. É incrível, mas as pessoas têm uma jornada dentro do supermercado e, assim, é muito parelha. Chega no final de semana, a jornada de um cliente, de repente, vai para um lado. Diferente ali, o estilo, né? Isso, mas o cliente de vizinhança, aquele que mora perto da loja, o dia a dia dele na loja, é muito fácil você prever no feeling o que ele vem fazer na loja. Eu de cabeça, alguns clientes assim, quando estava entrando na loja, eu já sabia, ó, vai lá pegar um desinfetante, depois vai passar lá no hortifruti pegar uma fruta. Por último, ela vai no açougue. Da porta da loja eu conseguia enxergar tudo que está acontecendo. E aí, com o tempo, o negócio crescendo, você precisa de ferramentas para poder ler qual é o perfil do cliente que está entrando na sua loja. E com isso vem tecnologia, informação, uso de dados, e assim a gente foi evoluindo, foi crescendo nessa área e passaram-se rapidamente aí 26 anos e é assim que a gente chegou no agronegócio. Você pediu para contar bem rápido, bem. Leva 7 semanas, se for contar com calma. Antes de a gente chegar na parte do agro, né, que essa aqui é uma jornada, deixa eu te fazer algumas perguntas. Por exemplo, assim, poxa, você se tornou um grande líder dessa parte do varejo ali da alimentação, né? Como que era o dia a dia? Porque, assim, eu conheço alguns parceiros nossos que têm mercado, supermercado e tudo mais, e ela fala, cara, que é desafiador, mão de obra, que não sei o que lá. Como que era para você lidar com todos esses desafios e ainda sendo líder? Sim. E aí você já de cara colocou dificuldade de pessoas aí, né? Não encontra. Hoje você vai buscar um profissional no mercado, eu preciso de um açougueiro.
tudo que termina com eiro você não arruma, né? Então você que tá me vendo aí ou que tá me ouvindo é assim, eu preciso de um carneiro, não tem, eu preciso De um do jardineiro. jardineiro, esquece, não existe, né? Ah, eu quero um cara eu preciso de um tapeceiro, não tem. Um pedreiro. Não tem pedreiro, não tem açougueiro, não tem padeiro. Vou trocar o nome do repositor, não tem repositeiro. Não encontra, não encontra. Mas assim, você olha para o lado, tem milhões de pessoas buscando emprego e querendo trabalhar. Tem alguma coisa errada aí, não tem? E aí você está falando de pequenos e médios empresários. Normalmente a gestão do pequeno e médio empresário, ela é uma gestão familiar. Ou seja, não teve uma educação empresarial. Muitas vezes eu comecei pequeno, meu negócio foi evoluindo, eu fui crescendo e tudo é feito na gata, tudo é feito da minha maneira. Eu fico com medo de registrar tudo que eu vendo, porque eu vou ter que pagar mais imposto. Eu fico preocupado de colocar um sistema pleno, alguma coisa que vai funcionar, uma integração bacana, porque o fisco vai me ver, a minha carga tributária vai aumentar. Então eu tenho muitos medos, não somente o medo de a dificuldade de encontrar a pessoa ideal, a pessoa que vai me ajudar a tocar o meu projeto, trabalhar, mas o desafio como líder é assim, fazer com que o empresário enxergue o outro lado também, que ele precisa ter uma educação empresarial, porque se ele não se educar, ele não vai comprar a ideia do líder que ele colocou dentro do negócio ali para ajudar a construir, para ajudar a expandir. E muitas vezes a gente deposita a confiança no líder e às vezes ele está assim, preparado para tocar aquele negócio e para fazer ele crescer, ele florescer. Só que existem caminhos para que isso aconteça. E esse passo a passo, a jornada que vai nos levar ao sucesso, vamos colocar assim, é cheio de desafios. E são desafios onde eu vou ter que, de repente, dispor de um capital, eu vou ter que, de repente, liberar o meu empregado ali, o meu funcionário, para que ele passe por um treinamento. Por exemplo, um treinamento de atendimento, Sim. fazer ele entender que o cliente precisa ser pego no colo, eu tenho que tratar o cliente como o rei. A gente passou pelo treinamento dias atrás, lá com o Marcos Marques, e ele colocou uma cadeira no centro para mostrar para a gente que aquilo ali é o sentido da coisa. Nós estamos aqui por conta dele, por causa dele, por conta do cliente. Então, a dificuldade hoje do empresário de encontrar pessoas é muito grande, sempre vai existir, mas também tem um outro lado, que é a dificuldade. De repente, um líder, uma pessoa que está preparado para tocar um negócio hoje, precisa convencer o empresário que aquele é o caminho correto. E eu acredito que você aí, atendendo muitas empresas, você se esbarra com problemas como esse. Precisa mudar essa cultura e é um grande desafio, assim, eu vejo que é um grande desafio. Liderar pessoas nesses anos todos é uma coisa que a gente passou por bastante história, a gente aprendeu muito, apanhou muito, chorou bastante. Eu tenho o maior orgulho de dizer assim, que muitas pessoas que passaram que foram da minha equipe ou das equipes que eu liderei estão muito bem, muitos conseguiram alcançar aí, lugares bacanas, posições de destaque hoje no mercado, e às vezes a gente cruza com essas pessoas, né, pela jornada aí, Sim. e fica contente de ver quanto aquela pessoa desenvolveu, e nós fomos, de repente, a pessoa que naquele momento deu uma palavra, ouviu, deu uma injeção de ânimo. Então, liderar, antes de tudo, é servir, né? César, tem algo em você que eu queria saber de onde que você tirou, que é o seguinte, eu vejo muito que você tem muito essa questão do exemplo, de ser o exemplo para as outras pessoas, até da sua maturidade que você tem como, cara, como líder. Ali eu vejo, né, na Comac, que você tem bastante isso com as pessoas, de referência, de estímulo, de levantar. Isso surgiu da onde de você? Porque isso é essencial para um líder, né? Transformar hoje, por exemplo, eu te vejo como um exemplo, eu te vejo como um líder lá, eu falo, caraca, o Kessler alcançar isso. Da onde que você tirou isso? Porque para um empresário ter uma pessoa do seu lado dessa forma é essencial, né? Construir essas pessoas. Da onde que você tirou essa maturidade para ser essa referência? Eu estava falando agora há pouco que você precisa passar confiança, precisa passar credibilidade, e muitas coisas você não vai passar com o título que você tem. O Kessler, ele é administrador de empresa de formação, ele é pós-graduado em psicologia do trabalho. O cara ele fez um curso de psicanálise clínica aí, e às vezes atende pessoas, então ele é o cara preparado para lidar com pessoas. Não é só o título, né? E é verdade, o exemplo realmente arrasta pessoas. Eu fico muito, muito grato e muito contente quando às vezes eu encontro com pessoas que falam assim, ô Kessler, cara, obrigado por hoje. Eu não fiz nada. Mas de repente no andar, no falar, no gesto, e um pouco disso acho que veio do meu pai. Meu pai
ele é mestre nisso, ele consegue entrar em qualquer lugar e conversar com qualquer pessoa, mesmo não tendo estudo. Ele chega com um sorriso e faz todo mundo ir embora rindo. Então, um pouco dessa energia, um pouco disso vem, acho que vem de casa. E o todo que complementa, talvez a experiência, a bagagem desses 26 anos, 27 anos de trabalho no comércio. O comércio faz isso com a gente, né? A interação com pessoas, a vivência no negócio. Você imagina que eu trabalhei num atacadista onde pelo menos 1.000 pessoas, 1.000 empresários e empreendedores passavam por dia lá para abastecer seus negócios. Então, de repente, eu estou almoçando em algum lugar bacana, especial, eu olho para aquele empresário e falo, olha, eu montava os carrinhos de compra daquela pessoa ali há 20 anos atrás, ele não vai lembrar de mim, às vezes lembra. É muito bacana isso. Às vezes você passa numa loja, encontra com alguém e fala, você é aquele menino que era lá do mercado? Sou eu. Então, assim, isso é muito bom e isso foi conectando e trazendo experiência. Então, por onde eu passei, eu busquei extrair o máximo. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho com a Retemax. Então, e logo no começo, eu falei para este que vos fala, que assim, que eu exploraria o máximo dele, eu extrair o máximo de conhecimento e de informação e de ferramentas que ele tem para poder ajudar no meu negócio. Então, isso eu tenho aprendido desde cedo. Preciso me conectar com pessoas. Sem isso você não sobrevive. O mundo gira em torno de pessoas. Os meus clientes são pessoas. E o agro não vive sem pessoas, eu preciso disso. Eu tenho que saber lidar com pessoas, eu tenho que conseguir me conectar com pessoas. Passei credibilidade, passei confiança, eu conectei. Certo? Sim. Passei credibilidade, não passei confiança, eu não vou conectar. Então, para tudo que a gente for fazer hoje, seja você que é um empreendedor que está começando e tem o seu cliente no bairro ali, que está vendo que você está abrindo uma portinha lá, como é que você vai passar, como é que você vai se conectar com ele? Você passa credibilidade e confiança? Não, eu só passo confiança. Fala, mas como é que eu vou passar confiança se eu acabei de chegar? O cara não me conhece, eu vou passar confiança como? É o que a gente estava falando agora há pouco, o meu exemplo, o meu jeito de ser, a minha forma de trazer, a minha forma de entregar para o cliente vai passar confiança. E o resto vem com a experiência, vem com o dia a dia. Então, eu acho que a receita é essa. Para você se conectar, você tem que passar essa confiança e essa credibilidade. Muito poderoso, Kessler. Deixa eu fazer outras perguntas também. Dessa parte mais de estratégia comercial, saindo um pouquinho de pessoas, né, liderança, indo para a estratégia comercial, por exemplo, CRM, né, que é um sistema de relacionamento com o cliente. Como que você conseguiu incorporar isso, por exemplo, no mercado que tanta pessoa passa, né? Não necessariamente a gente precisa ter tecnologia, a gente precisa entender o sistema, né, o processo, Exatamente. né? Como que você fez para colocar lá? Aí depois a gente conversa sobre a Comac. Primeiro ainda tô do mercado aqui. Vamos lá. Rapaz, o tema CRM é incrível. Toda semana eu recebo ligação de amigos gestores perguntando assim, ô Kessler, cara, não tem como. O meu CRM não está preenchido. Como é que aí é preenchido? Como é que 7 horas da noite o seu CRM está pipocando lá e está recebendo mensagem, recebendo e-mail, o CRM sendo abastecido rigorosamente todos os dias? Uma das coisas que é primordial, a pessoa que abastece o CRM, eu já vou falar da importância dele. Legal. A pessoa que abastece o CRM, ela tem que saber por que ela está fazendo aquilo. E aí, eu encontrei com vários gestores, também do agronegócio, dizendo assim, o CRM é uma porcaria. O CRM é só para tomar meu tempo. O CRM é só para me passar toda a minha carteira de cliente para dentro, para depois a empresa me mandar embora. E o CRM, cara, nada mais é que uma boa gestão do seu relacionamento com o cliente. Então, se a pessoa que tem a responsabilidade de manter aquilo abastecido, tá fazendo uma agenda inteligente, tá ganhando tempo, né? Você concorda? Sim. Quando eu tenho uma agenda toda organizada, quando eu tenho uma inteligência artificial que vai me acordar falando, hoje você vai visitar seu Mário. Você conhece seu Mário? Hoje você vai visitar seu Mário, hoje você vai visitar seu João. Uhum. E já está ali que você tem os seus horários. E mais do que isso, vai te lembrar o que você tratou com ele nas últimas sessões, no último atendimento, o que foi falado. Olha que bacana. Agora você imagina você atender 15, 20 pessoas por dia. Você multiplica isso por semana, por mês e por ano. E daqui 5 meses liga o seu João. Fala, quem que é esse João?
com a agenda do celular. Como é que você toca um negócio assim? Então, falando um pouco de gestão e de CRM, se você não tiver hoje uma gestão do relacionamento com seus clientes, você está morto. Você não existe, Uhum. né? E uma outra coisa ainda importante dentro do CRM, não basta você fazer um abastecimento da informação, saber da importância que ele tem, mas você não tem uma coordenação. Cada um faz de um jeito, cada um abastece de um jeito, cada um comunica de um jeito. Dias atrás a gente estava falando de inteligência artificial e de inteligência relacional, que é o tema que a gente está tratando internamente agora com a equipe, falando assim, ó, existe milhões de ferramentas que vai nos ajudar a chegar mais rápido no sim do cliente, certo? Mas existe uma coisa que nós ainda não estamos preparados. E a hora que der certo, ou melhor, a hora que der errado, e se o cliente cai na minha frente agora, o que eu faço? Ai, Jesus, e agora? O cliente está na minha frente, o que eu falo para o cliente? Eu vendo máquinas agrícolas, e agora? O que eu falo da máquina? Como é que eu começo o assunto com ele? O cliente está ali querendo comprar. E agora? Como é que eu me relaciono? Como é que eu me apresento? Como é que eu vendo meu produto? Como é que eu passo a confiança e a credibilidade da minha empresa? Como é que é isso? Como é que eu vou gerar valor? Então, o CRM é importante para a gente fazer a gestão do nosso relacionamento com o cliente e a maneira como o líder, o gerente ali, que é o gerente comercial, que cuida da estratégia comercial, cuida da sua equipe. Por exemplo, se você... E você fez, né? Só não me deu retorno. Deve ter alguma coisa que você vai me falar. Se você senta com um dos meus vendedores ou um dos meus gerentes de venda lá e faz uma entrevista com ele. Meu amigo, me fala aqui, ó. Tá aqui um trator, como é que você faz para vender esse trator? Aí o fulano vai te falar lá, um dos meus gerentes de venda. Aí você vira, vai lá na outra sala do meu outro gerente, fala, ô fulano, me explica aqui como é que você vende esse trator. Esse daqui não pode falar diferente desse cara, porque se ele fizer isso, tem alguma coisa muito errada aí. Nós estamos perdidos. Não existe. Tem alguma coisa errada aí. Não tem processo de venda. Concorda? Sim. Um gerente comercial te respondeu uma coisa, como vender um trator, como é que funciona. O outro gerente te falou diferente. Aí você vai num vendedor, cada um vai te falar uma coisa. Como é que se vende um trator? Tem que ter um processo comercial bem definido, começo, meio e fim. Sim. Isso a gente trata lá dentro do nosso CRM. E agora a Retemax está me ajudando a trabalhar o fluxo de cadência. Você sabe o que é fluxo de cadência? Pergunta aí pro pessoal da Retemax, você que está me ouvindo aí, no Spotify, está me assistindo no YouTube e quer saber um pouquinho mais sobre fluxo de cadência. É bom, hein? Eu estou utilizando lá e ó, tá fazendo diferença no meu negócio. É muito bom. Muito bom. Quer dizer, voltando para essa parte de jornada, até do cliente, né? E hoje tem outras estratégias que dá para a gente fazer dentro dos mercados para fazer eles crescerem mais. Existe um lado mais de administração, prevenção, controle. Tem como fazer algo mais assertivo? Tem algo que você já desenvolveu nessa história, na jornada? Então vamos voltar lá pro varejo. Vamos voltar pro varejo. Vou saindo do agro, voltando pro varejo. A gente tá no agro e varejo. Assim. Você já viu que a gente sai do balcão, daqui a pouco nós vamos sair do balcão do açougue e vamos entrar lá no confinamento do boi, é isso? Sai da prateleira do mercado e vai lá pra plantação, é isso, bacana demais. Eu gosto disso. Vai. Eu tava lá na ponta, na prateleira, atendendo, empacotando a mercadoria quando eu comecei a minha vida profissional. E às vezes hoje eu tô lá perto de uma plantadeira, às vezes eu tô lá no coxo vendo como que funciona a parte da nutrição animal e assim vai. Mas uma das coisas que eu entendo como estratégica hoje para o varejo é essa questão da prevenção em perdas. E aí quando a gente fala de prevenção em perdas, para quem está me vendo aí e é da área de varejo, da área de supermercado, que é lojista, fala assim, poxa vida, aqui meu funcionário vai embora e não apaga a luz. Aqui o meu funcionário, ele abre um pacote de café ali, que é para usar em 2 semanas, ele está usando em 1 semana. Estão gastando mais papel higiênico aqui do que o normal. Não é só isso, né? É muito mais do que isso. Quando você faz uma prevenção de perda bem estruturada, bem organizada, você vai enxergar no detalhe cada item que faz parte do seu negócio. Você vai enxergar no detalhe cada etapa da sua operação. Eu comecei falando aqui da Dona Maria, que chega às 7 horas da manhã para pegar o cheiro verde, por exemplo. Tá aí uma grande estratégia de prevenção de perdas. Qual a melhor forma, Arthur? Você consegue me responder rapidamente qual a melhor forma de prevenir perdas? Cara, a melhor forma de prevenir perdas é vender tudo de uma vez, cara. Já fica livre do estoque, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Cara, então,
Qual que é a sua tática de prevenção de perdas? É vender logo tudo. Não tem como eu não te falar isso, eu sou um vendedor, pô, né? Mas assim, dentro da área de prevenção de perdas, a compra consciente, eu entender meus números, qual é o meu volume, eu entender o meu CMV ali, eu comprei X no mês e vendi tanto. O estoque que eu tenho hoje, dentro da minha loja, ele supre quantos dias de venda, quantos meses, quantos anos. Vou te dar um exemplo, eu tinha lá um produto na minha loja que ele dava para 4 séculos. Exatamente, ele vendeu um a cada 7 anos. Cara, Caraca. e eu tinha 1.000 e poucas unidades, um produto que eu não vendia. E aí vai o departamento da prevenção de perdas fazer um estudo de caso em cima desse produto porque ele não vendia. Não tinha posicionamento, não tinha cartaz, não existia precificação. Um produto que de repente não tem uma percepção de preço, vamos colocar assim. Ou seja, se eu vendo por R$ 1, ele está bem vendido, está dando lucro. Se eu vendo por R$ 10, está bem vendido, está dando muito lucro, está excelente. Se eu vendo por 20, de repente a pessoa vai pegar sem saber qual que é o preço. Então, dentro da prevenção de perdas, a gente consegue mensurar isso e apontar vários caminhos. Uma coisa que a gente vive muito em prevenção de perdas é a parte do recebimento. A parte do recebimento de mercadoria é crucial para o negócio de varejo. E aí vamos imaginar que hoje, em qualquer operação aí de lojas, vamos falar de supermercados aí, lojas que têm entre 5, 6, 7 checkouts, vai receber no mínimo ali de 15 a 20 caminhões no seu recebimento ali. Por quê? Porque são espaços pequenos, são estruturas que não têm onde você fazer uma boa armazenagem, tem fluxo de pessoas, então você precisa da Kombi do leite passando todo dia. O cara do pão, do trigo vai chegar lá na sua portaria. Daqui a pouco vem a Coca-Cola, daqui a pouco vem as outras marcas todas. Beleza, e daqui a pouco vem o cara do shampoo, vem o cara que vem entregar arroz ou feijão, aí você vai contando, aí tem a carne, e assim vai. Então, quantas pessoas circulam pelo teu recebimento e o que você está fazendo para prevenir perdas? Aí, às vezes, a gente vai fazer uma visita, uma visita técnica no supermercado, aí eu vou perguntar assim, o que o senhor faz hoje para prevenir as perdas? Ele começa a me mostrar as câmeras. Mas vai fazer o que com a gravação? Para que serve? E às vezes o cara nem olha a gravação. Para que serve? Então, prevenção em perdas é um compromisso que você faz com você mesmo de reduzir aí o seu custo operacional, de vender o mais rápido possível o estoque que você tem, de ser eficiente na sua compra. E aí a gente consegue fazer, a gente tem vários programas, inclusive mentoria para isso, que em outro momento a gente pode apresentar aqui. E eu creio que a RT Max daqui a pouco também vai estar falando mais sobre esse tema, que vai ajudar o empresário a trabalhar a prevenção de perdas. Sim. Né? Você passa hoje no supermercado, você vê aquelas pessoas com aqueles coletes, né? Posso te ajudar? Prevenção em perdas. O que faz aquela turma lá? Não, são os guardas da loja, estão cuidando para mim não roubar. É muito mais que isso. Existe toda uma inteligência por trás disso aí, que vai mensurar a jornada do cliente do começo ao fim, que vai olhar se ele está saindo bem do estacionamento, se ele está chegando bem, se está iluminado, né? Se a fachada está bacana, se o semblante do cliente tá legal. Bem no fim, a gente vai entender se a experiência do cliente está sendo positiva. E aí a gente vai entrar com o sucesso do cliente, com outras coisas que a gente pode falar em outro momento aí. Muito bom, Kesa. Agora indo pro agro, vamos voltar pro agro. Legal, a gente conseguiu se aprofundar bastante agora na parte do varejo, né? Alimentício, agora vamos pro agro, beleza. Antes de a gente ir pro agro, Kesa, vamos falar assim, beleza, Kesa, tanto tempo de jornada no varejo. Agro. O que aconteceu, cara? Como que foi isso, cara? Que foi essa loucuragem que acabou acontecendo? Não tem como dar certo, né? Bati palma lá, fui pedir emprego lá na Comac, encontrei o Álvaro, um abraço pro Álvaro Alesi, e, cara, eu fui lá pedir emprego. E assim, eu ocupava uma posição bem bacana de destaque como gestor, responsável, vamos colocar assim, eu era o regional de operações de uma rede bem bacana, bem conhecida, uma empresa que começou do zero e é gigante hoje. Ela tem uma história de atendimento ao cliente, ela tem um respeito pelo cliente, entendeu? Ela tem muito essa cultura de fazer o melhor pelo cliente, de entender que o vizinho ali tem que encontrar tudo perfeito, tem que encontrar o frescor, tem que encontrar uma carne bacana. Ela tem um compromisso e uma responsabilidade de entregar o melhor para o cliente. Eu venho desse cenário, eu venho desse mundo. Então, quando eu bati lá para pedir emprego, talvez um pouco disso veio na roupa, vamos dizer assim, veio na carapuça.
A hora que eu me apresentei, com humildade, com tranquilidade, falando assim, ó, eu não entendo nada de trator, eu só sei o que que é o pneu, e eu quero saber se você tem um trabalho para mim aí. Uhum. E aí, o que você vai fazer aqui, Kessler? Que doideira. E as coisas foram acontecendo de uma maneira extraordinária, e a gente começou de baixo, né? E muito rapidamente a gente assumiu hoje o papel de gestor comercial da empresa. Uma empresa hoje que tem quase 50 anos de mercado, que é líder aí no agronegócio, entrega de fato soluções aí para o nosso cliente. Se a gente não tem a solução, a gente vai buscar. Se ela não existe aqui, nós vamos dar um jeito de inventar. Então, assim, e as coisas combinaram. A vontade que eles têm de entregar o melhor para o cliente, com a cultura que eu venho, de como eu aprendi, da maneira que tem que ser prático, tem que ser rápido, principalmente tem que ser verdadeiro com o cliente. Você imagina um produtor, tá lá plantando lá, a máquina quebra, ele precisa de ajuda, ele liga e ninguém atende. E ele precisa de uma peça. Como é que faz? Quantas vezes, Arthur, vou precisar abrir a loja porque tem um cliente precisando de uma peça e, cara, mas são 9 horas da noite. Quantos feriados, quantos domingos eu passei em cima de plantadeira, E assim eu fui construindo a minha história no Grupo Pomac e eu cheguei à posição, eu cheguei ao cargo máximo da empresa, não só por conta da beleza. Pelo estilo. Pelo estilo. Pela lábia. Nem pela lábia, não é? Pela vontade de ajudar, de fazer crescer, de fazer prosperar. Então, um desafio muito grande, uma virada na minha vida profissional, mexeu realmente com a minha história e tá dando certo, vem dando certo. Eu fico muito feliz, porque a gente, esse ano 2025, nós estamos tendo o melhor ano de faturamento do grupo. E aí, no momento de crise, no momento de dificuldade de crédito, no momento tão complicado, tão conturbado que está hoje o agronegócio, a gente tem tido sucesso. Caralho, cara. Ali próximo, Desculpa a palavra, mas foi natural, desculpa. ali próximo à nossa empresa tem vários outros vizinhos que em algum momento somos concorrentes, em outros momentos somos irmãos, a gente se ajuda, mas assim, você passa lá, você vê toda hora saindo e entrando caminhão, sai estoque, entra estoque. A nossa mexida é muito rápida, é muito dinâmica, e assim, ganhar a confiança desse cliente não é fácil. Pensa eu, um cara que entende de mercadoria, entende de balcão de açougue, de padaria, como é que eu vou bater lá num produtor rural renomado, grande, gigante, especialista em maquinário, domina o plantio, entende mais do que o agrônomo do solo dele, sabe qual era a certa de plantar, qual era a hora certa de colher. Como é que eu vou oferecer um implemento, um maquinário para um homem desse? Como é que faz? Deu certo, eu consegui. Com muita batalha, né? Muita batalha, muito Estudo, né? trabalho. Então a gente não caiu de paraquedas, vamos dizer assim, parece que sim, mas não. São dias e noites trabalhando, estudando para entender o mais rápido possível como é que é a dinâmica do negócio. E depois que você faz essa leitura de como funciona o agro, de como são as pessoas, de como você tem que se comportar, de qual é de como funciona a comunicação com eles, o restante todo é muito tranquilo. E claro que os dias vão passando e a experiência vai trazendo e vai contribuindo. Kesa, tem algo que eu acredito bastante. Eu queria saber se você poderia compartilhar sobre esse assunto, né? O que eu enxergo em você, né? Eu vejo que você tem essa habilidade da neuroplasticidade, né? O que é isso, né? Por exemplo, você tem essa comum habilidade de conseguir aprender as outras coisas de uma maneira mais natural, né? Porque saiu de uma área há tanto tempo, em tão pouco tempo, crescer numa área completamente diferente, significa que você tem essa habilidade, de alguma forma. Eu não sei dizer. Você consegue passar ideia para um pequeno e médio empresário, o que ele tem que fazer, a habilidade que ele tem que desenvolver, conhecimento que ele tem que adquirir, atitude que ele tem que fazer, para ele poder crescer também? Você consegue dar esses insights, essas dicas? Eu posso tentar. Eu posso falar como vamos colocar assim, como o CPF forte dentro de um CNPJ, porque senão não vai. Sim. Você imagina um CNPJ gigante cheios de CPF fraco, de pessoas Não vai. de pessoas que são mentalmente fracas, pessoas que não têm uma visão de futuro, pessoas que não têm um plano, né? Deixa a vida me levar, ou Deus está preparando, vamos usar assim, fica mais bonito. Deus vai me abençoar e as coisas vão dar certo. Não vai, não vai.
Só funciona pro pequeno, pro médio e pro grande se tiver constância. Não vai funcionar de outro jeito, não tem como, não vai. Nunca vai ser fácil e nunca vai ser rápido. Sempre vale a pena tentar. Quando eu passei por esses desafios, sempre vinha aquele pensamento, cara, o negócio é muito grande, é uma montanha, como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou vencer um obstáculo desse tamanho? Às vezes por falta de conhecimento, e assim, a gente é muito limitado na visão, né? A gente quando está no começo do negócio, eu tenho apenas o meu sonho. Vou pegar meu carrinho de cachorro-quente, vou investir meu acerto ali e vou começar vendendo cachorro-quente. Daqui 1 ano eu tô com uma lanchonete, depois a minha lanchonete vai virar uma rede, depois essa rede vai... E aí eu já começo a ver que aí o primeiro dinheiro eu vou comprar uma caminhonete. E assim, é assim que é a mentalidade de quem tá no começo do começo, que tá no início. O sonho é gigante. E esse sonho gigante, ele é o primeiro impulso. Só que depois que você caiu dentro d'água, meu amigo, aí você tem que trabalhar. Aí você precisa construir. Por quê? Você vai precisar vender. Você tem que vender. Qualquer negócio para prosperar, ele precisa de vender. E aí eu te pergunto, você sabe vender? Você sabe vender? Você é bom de fazer o cachorro-quente. Você tem um Uhum. sonho com a salsicha. Você é dono, você sabe fazer o cachorro-quente, você sabe empurrar o carrinho, você sabe colocar o melhor tempero do mundo. Bacana, parabéns. E agora, você sabe vender? Como é que vai fazer? Você vai ficar parado com o seu carrinho? Como é que daqui ele vai virar uma lanchonete e vai virar uma rede? Mesma coisa para um supermercado ou para qualquer outro negócio. Quando eu estou começando, eu tenho um sonho muito grande. Eu tenho aquele desejo no meu coração de fazer aquilo prosperar. O que vai fazer, né, o que vai me levar ao sucesso é a minha constância, o meu foco e a minha dedicação em cima do meu projeto. Porque muitas vezes o seu próprio parente não vai comprar de você, porque ele não acredita em você. Porque você não passa confiança, meu amigo. Você não passa. Como é que você vai passar a credibilidade? Lembra que a gente começou falando assim, ó, conexão. Eu preciso ter credibilidade e ter confiança. Se nem meu parente, nem meu irmão, nem meu pai vai lá no meu negócio comprar de mim, porque eu não passo confiança. Sim. Então, a primeira coisa que eu vejo assim que é importante, eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo, certo? Eu também preciso sair um pouco fora da minha casinha, sair fora do meu ambiente, vai para outros lugares e olha teu negócio de longe. Vê o comportamento do teu negócio. Se você tem um empregado, você tem já um colaborador, vê como ele atende o cliente. Fica longe, deixa ele tocar. Uhum. Às vezes ele vai te ensinar ali, vai te mostrar que você está errado. Porque, como eu disse, às vezes eu tenho um sonho muito grande, mas só meu sonho não vai funcionar. Eu preciso sempre de pessoas. Então, para vender, para fazer, para ter sucesso, eu vou precisar de pessoas. E vamos falar 50 horas aqui, nós vamos ficar voltando em pessoas o tempo todo, Toda porque hora, né? o mundo é feito de pessoas, meu amigo. Então, assim, qual que é o segredo das coisas? Cara, se você é ignorante com o seu funcionário, você está lascado. Você já caiu, você já perdeu, você já começou perdendo. Eu tô preocupado com meus boletos, eu não tenho tempo para falar com você. Cara, você já perdeu. É, se você é muito bobão, você se lascou também, porque teu funcionário vai passar a mão. Essa parte você vai cortar. Se você é você é muito bonzinho, seu funcionário vai passar a mão no seu fiote, cara, porque você é muito bobo. Então, assim, como é que eu vou fazer para que o meu negócio prospere, para que dê certo e para que eu consiga ir crescendo passo a passo? Eu tenho que conectar. Não conectou, meu amigo, não vai dar Não certo. vai dar bom. Então, se eu não conectei com o meu funcionário, cara, por quê? Eu não passei confiança ou não passei credibilidade. Esse meu patrão é um grosso, é um ignorante, né? É um burro. Isso aí a gente conserta. Agora, se ele não passou confiança, quem que fica perto de uma pessoa que não passa confiança? Uhum. Não conecta. Se eu não conecto com funcionário, eu não vou conectar com o meu cliente. É simples. Tudo vai girar em torno de conexão, de como tá, como tá a minha inclinação para realmente ter um sucesso. Eu tenho um programa, uma organização já pronta, assim, ó, eu vou chegar na primeira etapa daqui 12 meses. Então, eu tenho um projeto que daqui 12 meses eu tenho que chegar a X de faturamento. A minha estrutura para atender esse faturamento tem que ser desse tamanho. Os recursos que eu vou ter aqui, físicos e humanos para atender, vai ter que ser X. E aí, beleza. Em algum momento aqui, Arthur, eu vou enxergar que eu não tenho know-how para tocar essa operação e vou ter que, de repente, trazer uma empresa para me ajudar a fazer isso. Trazer pessoas que são especialistas, que falam com milhares de empresas todos os dias e que enxergam a novidade em todo canto do mundo. Ou seja,
A própria Retemax, quando tem lá hoje mais de 60 empresas hoje embaixo do guarda-chuva da Retemax ali, só aqui na minha região, né, que é atendido, fora as de São Paulo, que ele esconde. É, quanto conhecimento, quantas experiências existe que pode ser passado para um pequeno produtor ou para um pequeno empresário, para um médio produtor ou um médio empresário do varejo. Então sempre tem aquela ajuda que não cai do céu, porque não é barato, mas que vale cada centavo, porque o santo de casa, eu falei isso essa semana, o santo de casa não vai fazer milagre. Às vezes eu vou contratar uma consultoria ou uma mentoria para apontar com o dedo da minha cara e falar o que eu tenho que fazer. O óbvio precisa ser dito, e às vezes você sabe o que tem que fazer, mas você precisa contratar alguém para ficar no teu pé ali todo dia, ó, você preencheu o relatório, ó, você preencheu o CRM, ó, você me mandou o resultado ali, ó, você lançou as suas metas, aonde você quer chegar? Porque quando você não sabe, meu amigo, para onde você quer chegar, você já sabe onde tá, Tanto né? faz qualquer lugar. Qualquer caminho vai. Quer dizer, chegando mais para a parte final ali do nosso podcast. Mas já? Pá. Porque na realidade a gente tem que gravar próximas, né? Tem que deixar a galera com gosto, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre tecnologia, futuro. Eu sei que você estuda pra caramba Eu isso, né? gosto muito. Por exemplo, tanto do varejo alimentício, né, mercado, quanto do agro. O que você está enxergando? Porque você até falou assim o seguinte, você comentou comigo, pô, como que a gente acha os produtores? Que tecnologia que vocês estão usando? Como que vocês fazem, né? Coisa, né? Como que vocês estão usando o que vocês têm à disposição e o que você está estudando e está conseguindo dizer do presente e do futuro? Sim. O lance do CRM, que é importante para todo negócio, você manter esse relacionamento com o cliente. Nós ali, do Grupo Comac, a gente está muito longe, muito, mas muito longe mesmo, assim. Hoje a gente utiliza ferramentas para encontrar o produtor sem precisar sair da loja. Existe várias. A Retemax, inclusive, tem algumas. Hoje eu vou chutar aqui um valor, mas hoje um vendedor de campo meu, ele tem um custo médio aí para estar rodando com o carro. Então eu tenho que pagar hotel, eu tenho que pagar a alimentação, ele tem que andar com a barriguinha cheia para chegar faceiro lá no produtor. Senão ele vai comer a comida do homem lá e nós não vende. Então eu tenho um custo com o carro, tenho um custo com a alimentação, tenho um custo com o hotel, tenho um custo de preparar ele. Preciso preparar ele sobre os produtos, então tem que pagar a passagem aérea, tem que mandar para a fábrica. Pensa quanto não custa hoje um vendedor para mim, certo? E aí eu tenho esse custo semanal, mensal, que é um custo fixo praticamente, oscila um pouquinho, mas todo mês eu tenho aquela responsabilidade de ter o recurso disponível para ele sair aí pelo campo. E às vezes ele me traz num dia que ele gastou lá, vamos falar que ele rodou 300 quilômetros no meio das estradas, aí, no meio das fazendas, às vezes o carro fica atolado no areião, alguma coisa, e às vezes ele me traz uma prospecção. Tem dia que talvez que ele me traz 5, 6, ou às vezes ele roda tanto, chega lá na propriedade e não encontra o produtor. Tá trancado, a porteira tá trancada com corrente, e tem uma placa maior que essa televisão escrita assim, ó, não recebemos vendedores. Tem muitas. Acredite, aqui no Mato Grosso do Sul, cara, tem muita fazenda com essas placas doisadas. Porque isso para mim já não importa hoje. Hoje, para mim, acessar o cliente tem várias ferramentas com IA. A gente consegue saber pela localização da propriedade quem é o proprietário, está em nome de quem as terras, a terra tem dívida. Eu já consigo fazer uma avaliação de mercado do valor dessa terra. Eu sei o tipo de solo, eu tenho informação lá no meu CRM, de forma automática. Violento. Eu sei o tipo de solo da região. Eu sei quantas fazendas tem por cidade, eu sei quantas são de plantio, quantas são de agricultura, quantas são pecuária. Eu sei qual produtor rural ele tem plantio e tem pecuária. Eu já sei dessas fazendas que é pecuária quais são confinamentos e já vai abrindo vários leques para mim de novos produtos. Ou seja, hoje existe ferramenta para tudo e a gente utiliza muito bem. Nós estamos já há alguns anos já, não muito tempo, porque a gente está com 2 anos na gestão, mas já tem praticamente 2 anos que a gente tem trazido essas ferramentas para ajudar o nosso negócio. E ultimamente a gente está fazendo um trabalho muito forte, inclusive com o pessoal da Retemax, que é de juntar agora todas as ferramentas, né, num BI e colocando uma inteligência artificial para me colocar vários insights ali diários. Por exemplo, a minha agenda diária hoje, a inteligência já me acorda dizendo: ô Kézia, hoje você tem uma reunião com a Retemax, hoje você tem um podcast, hoje você tem que atender o cliente tal, hoje você tem uma avaliação de desempenho com o gerente teu.
Eu preciso ter aquele tempo com o meu gerente lá, onde eu vou sentar num Se lugar preparar. bacana. A gente estava falando agora há pouco, fazer um feedback, às vezes, num lugar aberto ali, numa conversa informal e tal. Uhum. E, claro, bacana, funciona legal, mas eu tenho que ter um dia, um momento dedicado para aquele Com colaborador, para aquele qualidade, cliente, com né? qualidade, tempo de qualidade. É isso, tempo de qualidade. Para aquela pessoa que faz parte do meu negócio, que vai motivar o meu vendedor a trazer dinheiro para o caixa. Então, assim, as ferramentas são milhares que existem hoje no mercado, a gente trabalha bastante isso. A gente falou de CRM, falamos da Max IA, falamos do uma ferramenta que encontra hoje os produtores rurais, que a ET Max consegue trabalhar também. E assim, são várias ferramentas que no dia a dia a gente consegue agregar para que a nossa operação fique mais barato e que a gente consiga chegar mais rápido próximo ao cliente. Então, muito bacana, né? Uma empresa que vai fazer 50 anos, são 48 anos de soluções para algum negócio, que ela vende desde, vamos lá, de uma roçadeira a algo simples. Cara, a empresa vende drone faz 1 ano e meio. É uma das maiores revendedoras dos drones da DJI do Mato Grosso do Sul. Fala, mas o Grupo Comac não é só aquela empresa que vende tratores, não. A gente tem drones, a gente tem tratores, nós temos máquinas também, implementos agrícolas, praticamente todas Vocês as vendem máquinas. Starlink também? Vende. Aí, ó. Se eu não tiver lá no estoque, eu peço. Aí, Eu ó. entrego rapidão, Fechou. né? O que não tiver, eu vou buscar a solução para o meu cliente. Mais do que isso, nós já estamos evoluindo para fazer o CAR, que é o treinamento para o piloto de drone. A gente está com alguns dias de palestra já interativa para o nosso cliente. Nós estamos preparando também o dia do operador do trator. Nós vamos dar aula para ele lá de como cuidar bem de uma máquina, como trabalhar bem o trator, como ser econômico, como cuidar ali para que não tenha quebras. E assim eu vou começar a introduzir também a prevenção de perdas dentro do agronegócio. Eu tenho certeza que isso vai dar muito bem, vai colar muito bem para o agronegócio. Pensa lá o produtor que não ficou com máquina parada, deixou de perder dinheiro, Uhum. né? Já está economizando, está prevenindo uma perda. O cara está fazendo uma manutenção preditiva, ou seja, eu não vou esperar a minha máquina quebrar para me mandar fazer uma manutenção. Eu já sei qual é a hora certa de fazer a manutenção. Você sabe por quê? Hoje eu já consigo te vender um trator com telemetria. Você vai ter informação lá mensal, sei lá, ou todo dia, quanto o meu trator consumiu de combustível, quantas horas ele ficou trabalhando, se o meu operador ficou com o pé na embreagem, se ele só ficou ligado sem trabalhar, entendeu? Eu consigo ver todo o percurso dele na fazenda que esse trator fez. Mais do que isso, eu consigo ver quantas horas falta para fazer uma revisão, já conectado lá com a concessionária, ou seja, o meu pós-venda já vai atender ele se ele me chamar. Está conectado. Nós Tá temos, integrado. nós temos uma relação de confiança que eu não preciso mais te ligar perguntando se você precisa fazer uma manutenção, certo? Eu já te passo essa credibilidade há quase 50 anos. Então, quando eu fiz um compromisso de te vender um trator com telemetria, eu vou lá e vou resolver o problema. Você não vai ter uma máquina parada. Então, a tecnologia tem ajudado bastante, tem nos aproximado mais do produtor rural. E aí, agora, o assunto prevenção de perdas, ele vai tomar conta nos próximos anos. Porque está cada vez mais difícil você ganhar o real, certo? Sim, As margens de lucro estão cada vez menor, né? A gente sim. tem que vender rápido para girar mais rápido o produto, só que a gente também não pode ter custo operacional muito forte, né? Máquina parada é um custo muito grande se quebrar. Então, a tecnologia nos ajuda até aqui. Nosso pós-venda hoje, com essas máquinas que já são entregues com telemetria, tem todos os acessos, o grande produtor ali, ou às vezes o frotista, a gente atua bastante na região da silvicultura, onde a gente tem empresas que têm mais de 40 tratores nossos. E como é que controla isso? Como é que eu faço manutenção de 40 tratores? Não é fácil. Então, telemetria ajuda bastante, faz parte do pacote de soluções que o Grupo Comac entrega, isso é muito bom. Cara, e eu estou muito feliz porque as coisas se conectaram. E como eu disse, eu saí da prateleira do supermercado e hoje eu estou indo lá no confinamento, eu estou indo em cima da plantadeira, eu estou participando de uma colheita, é muito bom isso. Estou conseguindo fazer de ponta a ponta, ou seja, do ponto A ao ponto B, entregando a melhor experiência de compra para o cliente, seja do varejo ou seja do agronegócio. Então isso é muito bom, me deixa muito contente. Eu sou um cara abençoadíssimo por ter essa oportunidade. Kessler, você é fantástico, né, cara? É isso que você é, né, cara? Que coisa boa. Kessler, quero agradecer todo esse tempo aqui com você. É, sabe por que eu criei o podcast, cara? Vou ser bem sincero, pra aprender, cara.
Bacana. Pra aprender, né? Mato dois coelhos com uma... Eu sempre falo isso, né? Mato dois coelhos com uma cajadada. Eu aprendo tanto, conheço mais a sua história, Bacana. né? E fica conteúdo eterno. Fica. E quando você falando assim que eu faço o podcast para aprender. E já tá chegando aí, né? Tá no forno, né? Ah, Daqui a tá. pouco tem novidade. Cadê? Daqui a pouco tá chegando aí. Você vai falar ou eu falo? Não, pode Pode deixar. falar, eu vou Pode deixar pra falar? você. Daqui a pouco tem novidade. Galera, que a gente quer anunciar aqui o podcast, ele vai acontecer. Já deve ter acontecido já, isso aí antes da gente lançar esse episódio, graças a Deus, né? Podcast que a gente vai fazer em conjunto com o Kesa, Bacana. uma grande referência aí nacional nessa parte de liderança e vendas. Então a gente vai fazer esse projeto em conjunto para poder crescer. E hoje é o começo dessa parceria, né? E com certeza vamos gerar mais conteúdos disso, né? Kesa, eu quero que você deixe aqui suas redes sociais, como que a galera consegue te acompanhar, como que faz para a galera entender mais de quem que é o Kesa, porque eu vejo que nisso você é muito bom, você conta boas histórias lá. Como que faz para entender um pouco? Bacana, Kessler da Comac. É muito simples, Kessler da Comac. O Instagram. Como que escreve? Como que escreve? Ué, escreve com caneta. Se jeito que você quiser, você que tá escrevendo, pode pegar o lápis aí. Mas assim, ó, Kessler, Kessler da Comac. A rede social é bem. Deixa as redes sociais da Comac aqui também. Isso, olha só. É Grupo Comac, acessa aí Grupo Comac, você vai enxergar um pouco mais lá das nossas soluções, do nosso negócio, um pouco da história do grupo, que é uma história muito linda, uma história fantástica. E eles vão estar participando com a gente também aí no podcast, vão contar um pouco da história do grupo. A gente vai ver muitas experiências aí no campo, muitas experiências com o produtor. Realmente é emocionante, é eletrizante, porque são quase 50 anos de história dentro do agronegócio mato-grossense, conhecendo milhões de famílias, milhões de pessoas ali. E assim, é legal falar isso que eu vou falar agora. E eu acho que só eu posso falar, porque eu vim da prateleira do supermercado. Eu trabalhei na área de perecíveis, eu trabalhei no hortifruti, eu trabalhei dentro da padaria, e lá tem um conceito muito forte que eles chamam de segurança alimentar. Cara, eu faço parte hoje da segurança alimentar trabalhando no agro. Se uma máquina parar e dar problema lá na colheita, a mercadoria vai estragar. Se o meu produtor de abacaxi ele não tiver com os implementos tudo certinho para ele poder colher, ele vai perder a fruta no pé, né? Se o meu amigo produtor de laranja, citricultura agora é a bola da vez agora, se ele não tiver lá para fazer a pulverização, se ele não tiver todos os implementos funcionando, tiver uma manutenção, não tiver um atendimento, a fruta não vai ficar de qualidade. Isso é segurança alimentar. E o Grupo Comac hoje, além de soluções, ele ajuda a garantir a segurança alimentar. Tem coisa mais bacana do que você ser responsável pela produção do alimento, aquilo que nos nutre, que nos enche. É bom demais, né? É uma honra disso. É uma honra disso. Obrigado, então, Arthur. Obrigado pela Muito oportunidade. obrigado por essa oportunidade de ter você aqui. E você, querido ouvinte que ficou até esse momento, né? Siga a Comac, siga o Kesa, que tem muito conteúdo de qualidade. E também acompanhe a gente. A gente já passou aí de 70, 80, 90 episódios com muita qualidade, com os melhores do Brasil, porque os melhores do Brasil estão perto da gente, porque a gente tá encaminhando pra estar com eles, né? Porque a gente é uma média das pessoas que a gente anda, por isso estar com os melhores, né? E por isso que eu ando com os melhores. Acompanhe esses episódios anteriores, tem pessoas extremamente boas que a gente gravou. E acompanha a gente para assistir os próximos. Te aguardo até lá.